Paz e graça seja na vida de todos. Dando prosseguimento ao nosso estudo em Gênesis, hoje no capítulo 41, continuando sobre a vida de José do Egito, filho de Jacó. Hoje nós vamos ver José interpretando os sonhos de Faraó. Ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Faraó aqui, ele tem um sonho assim que ficou perturbando a alma dele. E, na verdade, ele tem 2 sonhos. Ele acorda e sonha de novo. Ele sonha que estava à beira do Nilo e via 7 vacas gordas e de repente sai ali da água 7 vacas muito feias, muito magras, e elas engolem aquelas vacas gordas. E ele também percebe que as vacas magras, elas não mudaram de posição, elas continuaram magras e feias mesmo depois de ter engolido as outras. Ele acorda assustado e acha estranho, dorme de novo e sonha de novo. Agora ele sonha com espigas ali, no pé, mirradas. Primeiro ele sonha com as espigas fartas, graúdas de trigo. De repente, 7 espigas mirradas, espigas feias, elas também comem aquelas espigas fartas. E ele fica muito encucado, vamos dizer assim, com aquele sonho. Ele manda chamar os magos, os sábios todos do Egito para interpretar seu sonho. E a palavra de Deus diz: ninguém podia interpretar o sonho de Faraó. Nesse momento ali, aquele copeiro que José havia revelado o sonho dele e ele estava ali de volta no palácio servindo, naquele momento ele se lembra de José. Lembrando que no final do capítulo anterior, José pede para que esse moço ele falasse a Faraó sobre ele. E aqui no início nós vemos que 2 anos se passaram. É o tempo de Deus. É o momento de Deus na nossa vida. Muitas vezes, eu digo a maioria das vezes, é muito difícil para a gente compreender isso. Nós entendemos e achamos que o tempo é agora, que está passando da hora, mas o tempo é de Deus. E quão grande honra recebe José aqui no tempo de Deus. Então aquele moço, ele fala com seu senhor, com Faraó, conta para ele a história de um moço, de um hebreu lá na prisão, e que ele havia revelado o sonho tanto para ele quanto para o padeiro. Certamente quando ele falou, o Faraó lembrou do episódio, né? E ele fala, olha, tudo que ele revelou lá na prisão aconteceu. Faraó manda buscar José. Ali eles preparam José, cabelo, barba, vestes limpas, né, para chegar à frente do Faraó. E quando ele chega à frente do Faraó, o Faraó vai e conta para ele todo o sonho. E José diz para ele assim, olha, os seus 2 sonhos, na verdade, é um só. Deus está falando, olha, o 32. O sonho não será mais lembrado na terra. Quer dizer, a fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus.
que se apressa em realizá-la. Então, José agora começa a interpretar o sonho e é muito lindo porque Faraó fala para ele assim: você tem esse dom, você vai poder me ajudar. Aí ele fala assim: eu não tenho nada não, mas eu tenho um Deus, e é esse Deus que vai trazer o seu favor para com você, Faraó, e vai trazer a revelação. José não quis o mérito para ele. Isso é muito lindo num líder. Ele não quis mérito para ele. Ele dá a honra, ele dá a glória a quem é devido dar, a Deus. Mesmo estando ali saindo de uma prisão, poderia aproveitar da situação, ele diz: eu não tenho nada, eu não tenho como te ajudar, mas eu tenho um Deus que pode te ajudar. Muito lindo isso. E depois que ele explica para ele que o sonho é um só, que as 7 vacas gordas e as 7 espigas fartas significariam 7 anos de muita fartura no Egito, e que depois, logo depois dos 7 anos de fartura, viriam 7 anos de tanta fome que nem se lembraria mais daquele tempo de fartura. E José diz para ele: olha, Deus te deu os 2 sonhos porque ele já decidiu, isso está decretado por Deus e isso vai começar já. Então, José, é interessante aqui que José, ele vai agora dar um conselho a Faraó. Ele não é questionado sobre o que fazer. Ele é chamado para interpretar o sonho, mas José, mais do que a interpretação, José agora traz uma solução para o problema, vamos dizer assim, de graça, para Faraó, que só queria entender o sonho. Procure agora, o Faraó, um homem criterioso e sábio, disse José. Coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Estes deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então, José não somente interpreta o sonho, mas José vem com sabedoria agora. Sabedoria para solucionar o problema. Deus deu um sonho a Faraó. Deus é um Deus de propósito. Se estivermos debaixo dos propósitos de Deus, podemos esperar dele também a solução do problema, né? E continuando no 37, o plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Veja bem, Faraó, supremo líder, governador ali do Egito, ele vê José pela primeira vez. Mas ele reconheceu em José aquele espírito de sabedoria e ele acreditou, ele percebeu em José que Deus era com ele. E no Egito havia vários deuses e nenhum representante desses deuses foi capaz de revelar o sonho para Faraó. Então Faraó reconheceu: você tem um Deus, então ele é poderoso, ele é supremo, porque ele foi capaz não somente de revelar o sonho, mas também foi capaz de trazer solução para o problema. Então aqui há um reconhecimento de quem é Deus, quem é o Deus de José.
Você terá o comando de meu palácio. Vamos no 39. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, disse faraó a José. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé, nem em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Parneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Agora sim, 13 anos depois de os irmãos o traírem por inveja, de o julgarem no poço, de ser vendido aos ismaelitas, dos ismaelitas e ser vendido como escravo na casa de Potifar, serviu ali com excelência, foi cobiçado pela mulher de Potifar e foi acusado injustamente, lançado na prisão. Tanto na prisão quanto na casa de Potifar, a palavra de Deus diz, e Deus era com José. Isso é tudo que nós precisamos. Deus é conosco. E essa é a única certeza que nós precisamos. Agora sim, ele verdadeiramente é honrado, honrado e honrado. Faraó diz que somente no trono ele seria maior do que José. E que todos deveriam se submeter a José e que nada, nenhuma decisão seria tomada sem o consentimento de José. Ele tem um anel no dedo tirado da própria mão de Faraó. Vale a pena esperar o tempo de Deus. Vale a pena não murmurar, porque nós temos falado, José é uma figura de Jesus Cristo. Nós não encontramos até agora nada de que acusar a José. Sempre ali, vestindo a camisa onde ele estava, sempre com Deus na vida dele, servindo e esperou o tempo de Deus na vida dele e esse tempo chegou. E a palavra do Senhor para a nossa vida é: o tempo de Deus vai chegar na minha vida e na sua também. O tempo de ter um anel no dedo, de ter restituição, de ter dupla honra no lugar da vergonha. E aqui diz que José se casou com a Zenate, teve 2 filhos com ela. E o nome dos filhos é muito importante neste capítulo, porque a um filho ele chamou de Manassés. E ao outro filho ele chamou de Efraim. Manassés ele chamou desse nome com um significado. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ele está dizendo com esse nome: eu agora estou numa posição honrada por Deus. Eu não me lembro mais da dor da casa do meu pai, nem da dor na casa de Potifar, nem da dor na prisão. É da agora para frente. Em Filipenses 3, no versículo 13, diz assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que para trás fico e avanço para o que está diante de mim.
Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Essa palavra de Paulo aos Filipenses dizendo: eu deixo para trás aquilo que para trás ficou. E olha que Paulo tinha muita coisa mesmo para deixar para trás, senão ele não poderia ter feito o que ele fez pelo reino de Deus e pela igreja de Cristo. E aqui ele poderia estar numa posição de honra e ainda tá lá dentro do coração dele toda a mágoa contra os irmãos, toda a mágoa contra a casa de Potifar, toda a mágoa contra os anos de cadeia, mas ele põe o nome do filho de Manassés como uma pedra, um marco que diz: para trás ficou, prossigo, em frente, para o alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus para nós hoje. E Efraim, que quer dizer: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Lindo demais, né? Na situação que a gente tiver, no deserto que a gente tiver, Deus é poderoso para nos fazer prosperar, Deus é poderoso para nos fazer ir em frente. Esse capítulo é maravilhoso. Nós temos aqui José sendo honrado, e que honra ele recebe aqui. E nós temos um ato de fé de José, colocando o nome dos filhos, do que significou a vida dele e do que significaria dali para frente. Amém? Fica essa palavra para sua meditação, em nome de Jesus.